Bom, nós estamos ainda terminando os sistemas, o capítulo que fala dos sistemas. Ficou assim um pedacinho do último item, então a gente vai dar aqui o encerramento e depois vamos iniciar um outro assunto também muito bom, que é o das manifestações espíritas. Então, na aula, na última quarta-feira, nós estávamos aqui no finalzinho do item 51. Então, eu vou voltar, para não pegar ele lá do meio, eu vou voltar para a gente poder refrescar a memória. O que Kardec vinha falando aqui a respeito do elemento alma, do elemento perispírito e do elemento corpo. Então, ele estava falando o seguinte: nós temos o conhecimento do corpo, que é a matéria, temos o conhecimento do perispírito, que é semimaterial. O perispírito, ele é formado do fluido correspondente ao planeta em que o espírito vai reencarnar. Mas a alma, o espírito, ninguém sabe ainda que tipo de matéria, que elemento que é, né? Não se pode nem chamar de matéria. Então era isso que ele estava falando quando ele dizia no final lá do item 50. Então ele diz assim: quando se diz que ela é imaterial, a alma, né? Devemos entendê-lo no sentido relativo e não absoluto. Porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Agora, a alma ou o espírito é alguma coisa. Tanto que lá no livro dos espíritos, né, tem uma pergunta lá, que Kardec faz aos espíritos, e eles dizem que os 3 elementos do universo são a matéria, o espírito e Deus. O que não é matéria, nem é espírito, é Deus. Que não é Deus, não é espírito, é matéria, e por aí vai. Então é isso que ele está falando aqui. O que se quer dizer, diz Kardec, portanto, é que a sua essência é de tal maneira superior que não apresenta nenhuma analogia com o que nós chamamos de matéria, com o que nós conhecemos de matéria, e que por isso ela é para nós imaterial. Então veja bem, o que ele está colocando aqui é que é alguma coisa, não essa matéria que a gente tem esse conhecimento. Então, por conta disso, a gente diz que a alma, que o espírito é imaterial. Mas na realidade, imaterial totalmente, não é, porque é o que ele diz aqui. A imaterialidade seria o nada. Agora, é uma matéria que nós não temos ainda condições de entender, nem de saber como é e de onde vem. Aí no item 51, então, Kardec coloca aqui a resposta de um espírito a respeito desse assunto. E olha só que legal que ele vem colocando para nós. Então, o espírito diz assim, o espírito é Lamené. Ele diz assim: o que uns chamam de perispírito é o mesmo que outros chamam de envoltório fluídico. Eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e do pensamento. Mas me refiro aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, estão ainda completamente impregnados de fluidos terrenos. Então ele está fazendo aqui uma diferença daquele espírito que já é elevado e está bem sutil, né? Seu perispírito já está menos denso, bem mais light, bem mais suave, e do espírito inferior, que ainda está mais impregnado do fluido material. Então ele diz, portanto, são materiais como podeis compreender. Por isso, sofrem fome, frio e etc. Sofrimentos que não podem atingir os espíritos superiores. Esses espíritos inferiores que ele está falando, por estarem mais ligados à Terra, né, à crosta terrestre ainda, às influências terrestres, da matéria terrestre, eles têm ainda essas sensações de fome e de frio. Sofrimentos que não podem atingir os espíritos superiores, visto que os fluidos terrenos já foram depurados lá no seu pensamento, quer dizer, na sua alma.
Então o espírito superior ele já não tem mais interferência, nem nada, influência nenhuma dos fluidos terrenos. Para progredir, diz Lamennais, a alma necessita sempre de um instrumento, sem o qual ela não seria nada para vós, ou melhor, não a poderias conceber. O perispírito para nós, espíritos errantes, é um instrumento pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por meio do vosso corpo ou do vosso perispírito, seja diretamente com a vossa alma. Vem daí a infinita variedade de médiuns e de comunicações. Resta agora o problema científico referente à própria essência do perispírito. Ainda Lamennais explicando, que é outro assunto. Compreendei primeiro a sua possibilidade lógica. Resta a seguir a discussão sobre a natureza dos fluidos. Esses fluidos que formam, o perispírito, que formam todos os elementos que nós conhecemos, aí ele diz que é, por enquanto, inexplicável. Para nós, não temos ainda a explicação da origem desse fluido. E ele completa, pois a ciência não conhece o suficiente a respeito, mas chegará a conhecê-lo se quiser avançar com o espiritismo. Esse é o caminho do progresso, Não é só os espíritos que progridem. A Terra vai progredir, os cientistas também, tudo vai progredir. Conforme nós, seres que habitamos, vamos evoluindo, eles também vão, O Dudu coloca para nós, você já viu a morte de Dimas no YouTube? Mostra o perispírito sendo mostrado na desencarnação. Não, ainda não vi não, Dudu, esse vídeo não. Legal, depois eu vou procurar lá e vou ver. Eu adoro ficar lá no YouTube fuxicando, a gente encontra muita coisa boa. Depois eu vou lá dar uma olhada. Então o Lamennais diz, porque a ciência ainda não conhece o suficiente a respeito, mas chegará um dia que vai conhecê-lo, Ele diz assim, o perispírito pode variar de aparência, modificar-se ao infinito. Nós já vimos até isso aqui quando estudamos perispírito lá no Livro dos Espíritos, Por quê? Por causa das propriedades que ele tem por conta dele pertencer à matéria que envolve aqui a Terra. Então ele é semimaterial. E ele é formado pelo fluido cósmico universal pertencente ao planeta Terra. Então, consequência, ele é semimaterial, por isso apresenta essas propriedades aqui. Então ele pode variar de aparência, ele pode se modificar, ele pode se expandir, ele pode muita coisa. Tudo que a matéria pode, o perispírito pode. Aí ele diz que a alma é a inteligência, não muda sua natureza. A alma é sempre aquilo, não tem essas propriedades que o perispírito tem. Aí ele diz que nesse assunto não podeis avançar, pois é uma questão que não pode ser explicada. Julgais que também não investigo como vós. Vós pesquisais o perispírito e nós atualmente pesquisamos a alma. Esperai, pois. Então está aqui Lamennais colocando para nós o que pode ser dito, explicando que ainda não temos condições de entender esse processo, de entender que elemento é esse com que Deus fez as almas, com que Deus fez os espíritos. Um dia nós vamos ter condição, porque, como Kardec fala aqui para nós e os espíritos falam, nada nos é negado de conhecimento, até porque nós vamos evoluir, O nosso destino é a perfeição, e a perfeição é ter o conhecimento de tudo. Nada é desígnio de Deus, mistério que não podemos saber, não. Nós ainda não temos condição. E também um outro fator importante, a necessidade.
Porque no estágio em que nos encontramos, o que nos é muito necessário atualmente são os meios de nos melhorarmos. Né? Então, o que nós podemos fazer? Quais são as atitudes que precisamos tomar nesta nossa caminhada para sermos melhores? Então, a nossa luta, no estágio em que nos encontramos, é combater os nossos vícios, combater ainda as nossas paixões, combater ainda aquilo que nos faz sofrer. Então, o fato de sabermos qual é o elemento que Deus cria as almas, não vai nos ajudar nisso que nós estamos agora como prioridade, que temos agora que ter como prioridade, que é a nossa transformação moral. Então, determinados conhecimentos atualmente para nós, além da incapacidade do entendimento, nós não temos a idade. Não é a mesma coisa do cara que está fazendo medicina, ele não vai estudar engenharia. Né? O cara que está estudando para magistério, professora de português, ele não vai estudar matemática. Então ele tem que, no momento, estar estudando aquilo, aprender aquilo que vai ser útil para ele. É o estágio que nós nos encontramos. Então, no momento, a gente tem que aprender como é que nós vamos evoluir. O que precisamos fazer para nos melhorarmos, né? O Negrão coloca aí, não entendi, a comunicação não se dá só através do perispírito, porque está escrito comunicação direta na alma. Sim, meu querido, pensamento a pensamento. O pensamento do espírito, da alma, né, do espírito, com o teu pensamento. É onde vem as inspirações e as intuições. Ali não há ligação perispirística. A ligação do perispírito é quando vai haver comunicação de fala, a psicofonia ou a psicografia, né? No caso da intuição, da inspiração, é ligação de pensamento a pensamento. Ou seja, o espírito, ele conversa diretamente com a tua alma, que a nossa alma é o nosso pensamento. É isso que o Dudu está falando aí, ligação fluídica. Entendeu, Negrão? Ah, então tá. Então é isso aí. Então ele pode se comunicar dessas condições. Quando é o efeito físico, né, que é a psicofonia, que é a psicografia, ele começa, então, ele vai através do perispírito e faz a ligação perispirística, para que o médium possa trazer a comunicação. Quando ele quer apenas intuir, ou seja, passar para diretamente o médium, ou quem quer que seja, todos nós podemos receber essas informações, essa comunicação, ele vem através do pensamento. Aí não precisa da ligação perispirística. É pensamento com pensamento, tá? O Antônio Cruz, a comunicação indireta não é a intuição? É mais ou menos por aí, porque não há a ligação do perispírito. Entendeu, o Antônio? É aquela ligação do perispírito, do espírito, com o perispírito do médium. Por exemplo, para ele fazer uma psicofonia, para ele falar, ele tem que ligar o espírito que vai se comunicar, tem que se ligar perispírito com o perispírito do médium para que ele possa utilizar os órgãos da fala daquele médium. Então tem que fazer a ligação de molécula com molécula lá para que o espírito possa falar através do médium. Senão ele não consegue. Para que ele possa fazer a psicografia, escrever, ele tem que fazer também a ligação do perispírito com a mão. Se ela for só mecânica, só a mão. Se ela for integral, né, passando pelo pensamento do médium também, faz a ligação geral. Agora, se o espírito quer apenas intuir, né, por exemplo, a gente está aqui, eu estou aqui fazendo um estudo, nós estamos aqui fazendo um estudo. De repente, o mentor de um de vocês aí pode intuir a vocês a colocar uma ligação aí, né? A falar alguma coisa, a dar uma opinião, coisa que você não estava nem preocupado em fazer. Mas, de repente, como disse o Dudu, aí chega uma lembrança do nada, e aí é o quê? É o mentor, é o espírito se comunicando só através do pensamento. Aí muitas das vezes a gente acha que até a ideia é nossa.
E normalmente, geralmente não é, né? Porque ideia boa só vem de espírito bom mesmo. Então não vem. É nesse sentido. É isso aí que ele está falando, tá? O Negrão coloca lá, copiei do chat. O perispírito, para nós, espíritos errantes, é um instrumento pelo qual nos comunicamos convosco. Isso. Seja indiretamente por meio do vosso corpo ou do vosso perispírito. Seja diretamente com a vossa alma. É isso aí. Tá vendo? Olha lá, ele diz, o instrumento pelo qual nos comunicamos convosco. Tá? Quando é direto com o corpo, né? Através da fala ou através da escrita, ele vai ligar o perispírito do espírito comunicante com o do médium. Se ele só quer passar uma ideia, só quer transmitir uma ideia, uma intuição, uma inspiração para o médium, ou para qualquer criatura que tenha condições de perceber, aí ele vai falar diretamente da alma, é a alma conversando com a alma, tá? Então tá, então ficou bem claro isso aí, né? Bom, aí depois dessa mensagem aqui de Lamennais, Kardec então vem encerrando esse capítulo dizendo assim para nós: assim, os espíritos que podemos considerar adiantados ainda não puderam sondar a natureza da alma, como poderíamos fazê-los nós, né? É, pois, uma perda de tempo querer prescrutar o princípio das coisas que, como ensina o livro dos Espíritos, lá na questão da 17 a 49, pertence aos segredos de Deus. Pretender descobrir, por meio do Espiritismo, o que ainda não é do alcance da humanidade, seria desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. Fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. O essencial é que o homem aplique o Espiritismo, olha só, no seu aperfeiçoamento moral. Quer dizer, na situação em que nós estamos, no planeta em que nos encontramos, no estágio em que estamos, o primordial para nós, o que a gente tem que se preocupar, é pegar as informações que o Espiritismo nos traz, de nos tornarmos melhores, de trabalhar esse aperfeiçoamento moral que ele está falando aqui. E aí ele completa, o mais é apenas curiosidade estéril, e que quase sempre orgulhosa, cuja satisfação não faria avançar sequer um passo. Se todos nós, se chegasse um espírito aqui agora e dissesse para nós qual é esse elemento que forma a alma, o que isso ia nos fazer melhores. Que viesse esclarecer para nós como é que Deus nos cria, o que isso, essa informação iria trazer para nós para sermos melhores? Nada. Então é o que Kardec está dizendo aqui. Seria curiosidade estéril, que você ia ficar sabendo, tá, muito bem, muito obrigada. No que isso me torna melhor? Nada. O que me torna melhor é trabalhar as minhas más inclinações, trabalhar os meus vícios, trabalhar aquilo que eu ainda tenho muito em mim, de orgulho, de vaidade, de ambição, de intolerância, de tudo ainda que a gente tem e que precisa ser trabalhado. E essas curiosidades, como diz Kardec aqui, no momento não nos ajudaria nisso. Então, tudo vem ao seu tempo. Quando chegar a hora, quando isso tiver utilidade para nós e nós tivermos condições de entendermos, tudo será revelado. Nós vamos saber. E ele diz, o mais é apenas curiosidade estéril, quase sempre orgulhosa, cuja satisfação não faria avançar sequer um passo. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Então, para a gente poder ter direito a esse conhecimento, vamos nos tornarmos melhores, vamos progredir moralmente. Trabalhar, né, as nossas más tendências, vencer as nossas más tendências e deixar brotar as potências positivas que todos nós possuímos. E Kardec então diz, encerrando, os espíritos que ditaram o livro que traz o seu nome provaram a própria sabedoria
ao respeitarem, no tocante ao princípio das coisas, os limites que Deus não nos permite passar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais fascinantes do que sérias e que um dia cairão no embate da razão, como tantas outras oriundas do cérebro humano. Só preenda o seu futuro e assim encorajá-lo à prática do bem. Então tá aí ele vai falar aqui sobre as manifestações do Espírito, a ação do Espírito sobre a matéria, que é o nosso próximo capítulo. Então está aqui muito claro, Kardec dando para nós essa orientação, para a gente não ficar queimando as nossas energias, querendo descobrir o que ainda não nos é possível. Ainda, um dia vai ser, mas ainda a gente tem que ficar cuidando da nossa transformação moral, de vencermos, né, ainda esse orgulho, esse egoísmo que nos causa tanto mal ainda, tanto sofrimento, tanta dor. Muito bem. Então a gente conseguiu, viu, Dudu, finalmente terminar o capítulo sobre os sistemas. Tudo aquilo que foi trazido à época de Kardec como definição do que seria as manifestações. E Kardec, de maneira brilhante, esclarecendo e explicando tudo que todas as ideias que foram colocadas, nenhuma delas tinha uma explicação lógica para os fenômenos espíritas. Então aí agora a gente vai entrar na segunda parte, onde ele vai falar das manifestações espíritas. Esse capítulo aqui é assim muito bacana, muito legal, porque vai nos esclarecendo como é que esses fenômenos, que são tidos como milagres, como sobrenatural, como extraordinário, como coisa do outro mundo, que não tem nada de estranho, nada mais natural do que essa ação dos espíritos sobre a matéria. E aí a gente vai entender, vai aprender como é que determinados fenômenos acontecem. E que nós, a partir do momento que a gente vá evoluindo, nós vamos conseguir também agir sobre a matéria e realizar esses fenômenos. Aí a gente vai entender por que Jesus disse para nós, quando esteve aqui, que nós éramos deuses e que podíamos fazer o que ele fazia. Lembram dessa passagem? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. A gente não entende isso sem esse conhecimento aqui que a doutrina nos oferece, né? Logo, a gente fica lá pensando, nossa, como é que eu vou fazer o que Jesus fazia? Ele podia fazer milagres, ele podia fazer tudo. Ele podia fazer porque ele batalhou e chegou lá. Mas ele sabia que todos nós vamos chegar um dia também a essa posição. Por isso que ele falou isso, não é? E aí, com o estudo aqui que o Livro dos Médiuns nos apresenta, esse capítulo agora então, nós vamos entender como. Está muito longe, o Negrão, mas a gente já entende que é possível, tá? E se você parar para pensar, os médiuns na cura, eles já estão agindo dessa maneira. Médium que trabalha, que tem a mediunidade de cura, que trabalha em cura nas casas espíritas, já é mais ou menos isso, esse processo aí, as manifestações do espírito sobre a matéria. Então Jesus não falou, não fez propaganda enganosa. Pois é, então, ele não fez propaganda enganosa. É lógico, dentro das nossas proporções, do nosso estágio, do nosso progresso, a gente não faz nada em relação a ele. Mas o que ele quis dizer é que nós vamos um dia também fazer o que ele faz, o que ele fez, o que ele veio aqui nos mostrar. Porque a gente precisa entender uma coisa, se Jesus foi e é o nosso guia e o nosso modelo, a gente tem que parar com essa demagogia de achar que ele está muito longe e que nós não somos merecedores de termos Jesus perto de nós. Gente, isso é demagogia barata. Ele está perto de nós, sim. E nós podemos fazer o que ele fazia. Vamos conseguir fazer, sim. Porque senão ele não é o nosso guia.
Senão ele não poderia ser chamado de modelo. Como é que Deus ia colocar um modelo para nós que nós não tivéssemos condições de seguir? Impossível, né? Então ele veio da maneira mais simples possível, viver aqui entre nós e fazer o que ele a nós aprendermos a fazer o que ele fazia. Nos ensinou, mandou a doutrina que está aqui nos esclarecendo para que a gente trabalhe e chegue mais rápido possível até ele. Aí entra aquela célebre frase, né? Depende de cada um de nós. Depende de nós. Aquele que está se adiantando, que está correndo atrás e que está tentando se esforçar para se ir depurando, vai conseguindo fazer essas coisas. Quanto mais nós formos progredindo e depurando o nosso perispírito, mais capacidade de realizar nós vamos possuindo. Porque o nosso espírito vai ficando mais sutil, vai tendo condição de se expandir mais, consequentemente vai nos dando mais campo de ação. Então eu preciso trabalhar em mim essa coisa que ainda deixa o meu perispírito bem denso ainda, que são o quê? Os vícios e as paixões materiais. Me desligar, né, e me desapegando da matéria, colocar dentro da minha cabecinha, né, fazer igual a outra faz, todo dia falar, eu não sou matéria, eu não sou matéria, eu sou espírito, para que eu possa trabalhar isso na minha mente e desenvolver os valores espirituais, né? A Carmen diz assim, Beth, está errado a gente falar, vamos doutrinar aquelas pessoas sem conhecimento? Ou somente quem doutrina é Jesus? Não, nós somos doutrinadores. Todos nós, independente de religião, independente de crença, independente de nada, a partir do momento que você orienta alguém para o caminho do bem, você é uma doutrinadora. Você é uma pessoa que está ali orientando, doutrinando. Não interessa se você é católico, se você é materialista, se você é ateu, se você é o que for. O que importa, você está ensinando alguém a ser bom? Você está orientando alguém através da palavra, através do exemplo, a ser uma pessoa do bem? Então você é uma doutrinadora. Jesus, ele foi o nosso mestre. Ele nos ensinou como nós devíamos fazer para sermos doutrinadores, que é o que a doutrina vem nos ensinando aqui, né? Todos nós podemos doutrinar, inclusive a gente faz esse trabalho dentro da própria casa espírita, quando a gente recebe lá para fazer um atendimento fraterno, quando alguém vem nos perguntar, pedir orientação, o que a gente está fazendo? Está doutrinando, passando a doutrina. O que é doutrinar? Passar uma doutrina. Né? No nosso caso, e isso aí, o Negrão lembrou bem, Jesus disse lá, né? Ah, mas isso aí, Carmen, olha, o dia que a gente não for criticada, minha filha, a gente já não está mais aqui na Terra. Isso aí você passa por cima, como a gente comenta aqui na nossa casa, abafa o caso, deixe-se criticar e olhe para a tua consciência. Sabe? Eu aprendi isso com a doutrina. A gente tem que seguir muito a nossa consciência. Tua consciência está te dizendo que... Porque a consciência dizem. Ela está te dizendo que você está agindo bem? Então, deixem criticar. Não querem na tua casa espírita que você use o termo doutrinadora? Não usa o orientador. Né? Usa o orientador, usa o facilitador. Existem vários termos que são usados que significa a mesma coisa, que quer dizer a mesma coisa, né? O problema Jesus era o mestre, evangelizador, pois é, Dudu lembrou aí, Jesus era o mestre. Isso é que, nesse sentido aqui, que a gente tem que pensar o seguinte, ele, igual a ele na Terra não tem. Ninguém se igualou a Jesus ainda nesse planeta, né? Daqui desse planeta, ele é o superior. Então, o que a gente não pode dizer, eu sou igual a Jesus, mas que eu sou um doutrinador comum. Tanto que, gente,
Quando falarem isso para você, Carmen, tu cita essa passagem. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se ele falou isso, por que eu vou ficar agora? Eu chamo de demagogia e hipocrisia. Certas criaturas que ficam colocando Jesus num pedestal e achando que a gente é diferente dele. Nós não somos diferente dele. Se nós formos pensar dessa maneira, ele é superior a mim muito, 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 muito. Mas eu um dia vou ser igual a ele. Porque se eu achar que eu não vou conseguir chegar até ele, então eu tenho que desistir. E esse não é o objetivo. Não foi isso que ele veio nos ensinar. Ele veio nos dizer isso aí, olha. Tá vendo aqui? Eu estou aqui porque eu já passei por tudo isso que vocês estão passando. E eu venci. E vivenciou para nós. Veio, foi caluniado, foi criticado, foi amaldiçoado, apanhou, foi crucificado, fez de tudo. E com resignação ele venceu. Então mostrou para nós, ó, faça do mesmo jeito que eu estou fazendo, que você vai vencer também. O que aconteceu com ele? Ficou terrível naquela cruz, todo ensanguentado, todo destruído, mas como é que ele aparece depois para Madalena e para os discípulos? Lindo, iluminado, radiante, mostrando para nós o quê? Se nós agirmos, né, da maneira como ele nos ensinou, nós também vamos sair iluminados. Ele não veio fazer propaganda enganosa. Então, nós somos igual a ele sim, viu, Carmen? Você também é uma doutrinadora, eu sou, qualquer um de nós aqui é um doutrinador a partir do momento que estejamos trabalhando nos ensinamentos que ele nos deixou e a gente passando através do exemplo e através da palavra, não é? A dona colocou aí, não adiante a gente desistir, voltaremos até aprender. Ainda tem essa, né, dona? Mesmo que você desista, você não vai desistir porque Deus não desiste de nós, né? Deus não desiste de nós. Então, se você desistir nessa, você vai voltar. Então, é bom não desistir, porque senão você vai ficar voltando até que você progrida, porque não vai. Ele falou que nenhuma ovelha vai se perder. Então, até aquele que não quer, vai nem que seja empurrado, mas vai progredir. Pois é, também tem isso, né, Negrão? Olha lá, o Negrão colocou, propaganda enganosa não dura 2000 anos. E está aí, e tudo que ele falou está sendo confirmado. Então ele é o nosso guia e a gente tem que seguir ele mesmo e pronto. E quem quiser combater, que combata, criticar, que critique. Sabe, Carmen, eu aprendi uma coisa com a doutrina. Se a gente for ficar se preocupando com o que os outros falam de nós, as críticas, a gente não vai à frente. A gente não vai adiante. Que você fica querendo agradar um, agradar outro, você não caminha. Então, minha consciência está tranquila? Então eu vou em frente. Quem quiser criticar, que critique, né? Cada um é responsável pelos seus atos. Pois é, olha a ovelha negra aí. Nós somos ovelhas negras, Dudu, graças a Deus. Bom, gente, então, voltando aqui ao capítulo 1 da segunda parte, ação dos espíritos sobre a matéria. Então nós vamos aprender agora com Kardec como é que os espíritos manipulam a matéria, né? Por que Jesus pegou lá um pedacinho de lama, fez aquela laminha, pegou a saliva dele, fez aquela mingauzinho lá com aquela laminha, passou no olho lá do ceguinho e o ceguinho voltou a enxergar. Milagre? Não, porque milagre não existe. Alguma coisa ali que só Jesus podia fazer? Não, porque não faz parte da lei de Deus. Então é isso que a gente vai aprender aqui, como é, o porquê disso, né? Então ele diz assim, no item 52, excluída a interpretação materialista, ao mesmo tempo rejeitada pela razão e pelos fatos, resta apenas saber se a alma, após a morte, pode manifestar vivos. Então tá lá. O que ele está dizendo aqui? Já esclareceu, já está comprovado que a ideia materialista é furada, né? Que nada acaba com a morte. Continuamos.
Então, agora, se a alma continua viva, o que nos resta agora é entender como é que ela vem se comunicar com os encarnados, com aqueles que ainda estão aqui, entre aspas, vivos. Então ele diz: assim, reduzida a sua mais simples expressão, torna-se a questão bastante fácil. Poderíamos perguntar primeiro por que motivo os seres inteligentes que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio. O simples raciocínio mostra que isso nada tem de impossível, o que já é alguma coisa. Então, olha aí Kardec, como é que Kardec coloca a coisa bem clara para a gente raciocinar. Se a alma continua viva, se a alma não acabou, não morreu, se ela continua viva, por que ela não pode se comunicar? Então, por exemplo, um ente querido meu que desencarnou, no meu caso aqui, meu pai, vocês pensem no de vocês aí. Se ele continua vivo, né, continua gostando de mim como filha, e eu continuo gostando dele como pai, por que ele não pode se comunicar comigo? O que impede isso? É o que Kardec está colocando aqui. Então ele diz assim: o simples raciocínio mostra que isso nada tem de impossível, o que já é alguma coisa. Essa crença, aliás, tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda parte, em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ter alguma razão. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, e foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la ao campo das superstições. Se estamos, pois, em erro, essas autoridades também estão. Então aí, olha só, se a gente vai olhar lá a história da humanidade, a gente vai ver quantas vezes essas almas, esses espíritos se comunicaram com os vivos, com os encarnados. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Se os superiores, né, se os espíritos superiores, se as almas fizeram isso, vieram dar o exemplo, o maior exemplo é o quê? A anunciação de Jesus para Maria. Depois, o anjo que ficou orientando José lá na caminhada lá para o Egito. O que era aquilo? A igreja chama de anjo, mas nós sabemos que é um espírito protetor ali de José e de Maria. O que veio trazer a notícia para Maria que ela ia gerar o Filho de Deus, né? Entre aspas aí, o Filho de Deus, que iria ser o Salvador do mundo. Um anjo que veio trazer, um anjo, porque a igreja colocou o nome de anjo, mas nós sabemos que era um espírito que veio fazer essa comunicação ali tranquilamente. Então o que ele diz aqui, ó, o simples raciocínio mostra que isso nada tem de impossível. Basta a gente vir, estudar e procurar entender como é que é esse processo. Que aí nós vamos ver que não tem nada de milagre, nada de espantoso, nada que não possa ser considerado como realmente uma realidade e uma verdade. Aí ele continua: mas estas são apenas considerações lógicas. Uma causa acima de tudo contribui para fortalecer a dúvida. Numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e como de todas as coisas, a ignorância na natureza dos espíritos e nos meios pelos quais podem manifestar-se. Aí, conquistado esse conhecimento, o fato das manifestações nada apresenta de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. Pronto. O negócio é só a gente entender como é o processo. Porque a gente sabe que o espírito não tem corpo. O espírito não tem os órgãos para poder falar. Não tem os órgãos para poder escrever. Ou seja, não tem os órgãos para se comunicar. Mas ele pode se comunicar.
Tanto que as comunicações existem, as manifestações existem. Agora, vamos então entender, através da observação, através do estudo, que foi o que Kardec fez, como é que é esse processo. Quando ele começou a observar lá as mesas girantes, ele não ficou preocupado só em ficar perguntando lá para a mesa as coisas, não, né? A preocupação de Kardec foi ver como é que aquilo se realizava. Como é que aquele processo se realizava. A mesa não respondia, então tinha que ter alguma coisa ali respondendo através da mesa. Ela não tinha inteligência. Então vamos ver como é. Descobriu-se, né, chegou-se à conclusão que eram os espíritos. Então aí Kardec começou. Então vamos ver agora como é que os espíritos fazem para poder se manifestar através da mesa. Depois através da cesta, depois através lá do bico de pena e até hoje em dia pela fala e pela mão, pela psicografia. Então é isso que ele está colocando aqui. E nada nos é impedido de fazer. Basta que a gente queira pesquisar, que foi o que ele foi fazer. Dudu coloca: eu estou lendo Paulo Estevão e vejo como um ser humano encarnado poderia descrever tantos detalhes, tantas palavras e versos, se não fosse um espírito iluminado como Emmanuel. Pois é, eu me envolvi tanto na leitura que me emociono só de pensar que foi um espírito desencarnado que trouxe para nós bela leitura e ensinamento. Imagina todo aquele material que Chico deixou para nós e que outros, né, médiuns deixam aí para nós. É a comunicação, é a manifestação. Agora, o que Kardec está falando aqui? Ele só foi analisar, vamos agora ver como é, né, por exemplo, o exemplo que você deu aí, Dudu, como é que Emmanuel conseguia fazer isso? Ele não podia escrever. E ele falava com Chico para Chico poder escrever. Então ele ditava para Chico poder escrever. Como é que era esse processo? Né? Como é que era esse processo dele se comunicar com Chico e Chico entender o que ele estava falando? Porque, por exemplo, comigo o espírito não se comunica assim diretamente. Eu não faço psicografia, eu não vejo, a minha é na intuição. Mas tem aqueles que veem, aqueles que falam, aqueles que psicografam, né? Como é que é esse processo? É o que ele está falando aqui. Pode, tranquilamente. Tanto que a gente tem aí muitos exemplos. E esse livro realmente, Dudu, ele é emocionante. É lindo, 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 lindo. Quem é sensível chora do início ao fim com esse livro. É muito bonito mesmo, vale a pena todo mundo ler. A história lá de Paulo Estevão. Bom, aí no item 53, Kardec diz assim: a ideia geralmente se faz dos espíritos, a ideia que geralmente se faz dos espíritos torna a princípio incompreensível o fenômeno das comunicações. Claro, né? Se você tem o conceito lá que o espírito é uma fumacinha, como é que uma fumacinha vai se comunicar? É isso que Kardec está dizendo aqui. Elas não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria. Por isso, os que consideram o espírito completamente desprovido de matéria perguntam com aparente razão como pode ele agir materialmente. A questão é essa. Se o espírito não é matéria, como ele pode agir na matéria? Porque isso é impossível. Aí ele vem. E nisso, precisamente, está o erro. Aí é que está o erro, né? Por quê? Diz Kardec. Porque o espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado é a alma no corpo. Quando o deixa pela morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Então, o espírito, né, em si, é uma luz? É, mas essa luz ela é envolvida
por um elemento que faz com que ele tenha a aparência do encarnado, a aparência do corpo material que ele utilizou, que ele ocupou. E quando ele vem, o que Kardec está dizendo aqui, quando ele aparece para nós, ele aparece da mesma forma para que a gente possa reconhecer. Então ele não é uma abstração. O espírito não é um ser indefinido, ilimitado. Ele é definido, ele é limitado e ele é circunscrito. Agora, o que a gente precisa entender é que essa limitação e esse circunscrito aí vai variar de acordo com a evolução desse espírito, o estágio evolutivo em que ele esteja, tá? Mas isso aí é assunto para mais adiante, quando a gente falar aqui do perispírito. Então ele diz assim: observamo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Acham-se perturbados. Tudo para eles é confuso. Veem o próprio corpo perfeito ou mutilado segundo o gênero de morte. Por outro lado, veem a si mesmos e se sentem vivos. A gente já falou sobre isso aqui, né? Muitos morrem e não acham que não morreram ainda. O Negrão colocou ali: o vento não balança as folhas da árvore, é matéria. Não é a mesma coisa? Espera aí que ela subiu aqui. Deixa eu ler de novo. O vento... Mas o vento ele não é imaterial, o Negrão. O vento não é imaterial, não. O vento ele é invisível. É diferente, hein? Invisível. Não é imaterial, não. Ele é material. É matéria e matéria é muito densa. Porque o furacão, quando passa, meu filho, sai destruindo tudo. Então ele não é imaterial, não. Ele é matéria. Ele balança as árvores, ele derruba tudo. Aí você pergunta, não é a mesma coisa? Bom, a mesma coisa do que você está falando? Do espírito ali que tem a forma que é circunscrito? É por aí. É por aí. Mas não compara com o vento, porque o vento é matéria pura. O ar é matéria. Ele não é imaterial, não. Se ele fosse material, era diferente. Ele é invisível, como a eletricidade. A eletricidade também é matéria pura. Só é invisível. Quer dizer, a gente não vê a eletricidade, a gente vê a ação da eletricidade. É como o vento, a gente não vê o vento, mas vê a ação que o vento. Mas é matéria, tá? E bem matéria mesmo, matéria bem das brabas. Só é invisível. É isso aí. Então ele continua aqui para nós. Então a gente já sabe, né? Quando a gente morre, passa pela fase da perturbação, o espírito vê o corpo que usou e tá. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertencia e não compreendem como possam estar separados. Isso logo no momento do desencarne a gente tem essas perturbações. Continuam a se ver em sua forma anterior. E essa visão provoca em alguns, durante certo tempo, uma estranha ilusão. Julgam-se ainda vivos. Então, como eu estou me vendo ali com o meu corpo, eu acho que eu ainda estou viva. Falta-lhes a experiência desse novo estado, para se convencerem da realidade. Dissipando-se esse primeiro momento de perturbação, o corpo lhes aparece como velha roupa, de que se despiram e que não querem mais. Sentem-se mais leves e como livres de um fardo. Não sofrem mais as dores físicas e são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço como faziam muitas vezes em vida nos seus sonhos. Olha só, isso aqui é de modo geral, tá? Vamos sempre lembrar disso. Kardec está falando de uma maneira generalizada. Existem as exceções às regras, tá? Então ele continua. Ao mesmo tempo, apesar da falta do corpo, constatam a inteireza da personalidade. Tem uma forma que não os constrange nem os embaraça e tem a consciência do eu, da individualidade. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no túmulo, mas leva com ela alguma coisa.
Aí, olha só. Tá? A gente vai parar por aqui, não vamos esticar mais não, porque senão vai quebrar o item 54, então a gente fica aqui, refletindo sobre o que Kardec está dizendo aqui. Então veja bem, se ele, viu, Dudu? Certinho, viu? Se ele, a alma desencarna, né? O desencarnado, ele tem um período de perturbação, e aí vai passar por esse período de perturbação. Naquele primeiro momento ele vê lá o corpo, ele vê como é que ele foi, ele olha para ele, se vê e acha até que está vivo. Com o passar do tempo ali, né, os mentores e ele mesmo vai se adaptando àquela nova experiência, ele vai percebendo que ele já não é mais aquele corpo, que ele não é mais aquela matéria, que ele já está ali bem distante daquilo e que não vai sofrer mais as dores físicas, não vai sofrer mais as intempéries do mundo material. Então ele se conscientiza que é um espírito. Então Kardec está colocando isso, fazendo isso aqui detalhadozinho assim para a gente poder entender, né, como é que vai se realizar lá na frente, que ele vai chegar, as manifestações, como é que os espíritos agem sobre a matéria, já não sendo totalmente matéria. Que aí ele já não é mais totalmente matéria. No momento aqui agora eu sou matéria, porque eu tenho o corpo. Mas fora do corpo eu já sou meio que matéria, porque eu só tenho o perispírito. E eu sei que o perispírito é semimaterial. Então a gente vai ver nas próximas aulas, nos próximos itens aqui, justamente isso. Como é que os espíritos agem, né, na matéria, sem estar na matéria. Pode? Pode. É o que a gente vai trabalhar e ver aqui nas próximas aulas. Eu não vou iniciar o item 54, porque ele é um pouquinho longo, aí vai quebrar, a gente tem que parar, então a gente vai deixar para a próxima quarta-feira.